5, 6 limões. Não é legal você guardar a carcaça por muito tempo. A ideia é que elas sejam o mais frescas possível para que tenha realmente suas propriedades terapêuticas preservadas. Então, aqui eu tenho 5 limões, cortei pela metade, fiz a limonada que nós vamos tomar daqui a pouco e fiquei com 10 carcaças. Essas carcaças eu vou colocar dentro de uma bacia com água, isso para evitar desperdício de água. Eu poderia lavar debaixo da torneira, mas há um desperdício. Então eu desenvolvi essa técnica que você põe numa bacia com água e lava essas carcaças, tirando o excesso de suco. Qualquer excesso de suco que tem aqui vai prejudicar na hora de desidratar a farinha, porque senão ela vai ficar muito melada. Porque, por incrível que pareça, o limão tem frutose, né, que é um açúcar das frutas. Então, eu lavo essas carcaças, depois eu espremo e vou botando aqui do lado. Eu lavo, com esse movimento assim, até gostoso que você pratica aí, uma ginástica com as mãos. Então, lavei. A água que eu coloquei aqui foi uma água limpa, uma água filtrada, e tô lavando. Essa quantidade de limões aí, ela rende uma porção de farinha de quantos gramas? Para uma semana. Uma semana? Dá para uma semana, 2 pessoas, com certeza. Mas se a pessoa tiver mais que isso, o dobro, por exemplo, legal, que ela pode guardar num frasco, conservar na geladeira e não vai estragar. A validade dela, feita de forma correta, é de 1 ano. Tá? Então, eu fiquei com essas carcaças. Eu vou simplesmente agora, só para facilitar a trituração no liquidificador, eu vou cortar mais uma vez ao meio e vou colocar as 10 carcaças, né? Porque 5 limões vão gerar 10 carcassinhas pela metade. Vou cortá-las ao meio, simplesmente para facilitar a trituração. Não vou colocar nada de água, porque depois eu vou ter que secar. Tudo que eu puser de água só vai aumentar o tempo de forno ou de desidratação. Então, eu procuro evitar ao máximo de estar colocando água. Certo. Então, estão aqui as carcaças. Eu vou simplesmente colocar no liquidificador e vou ligar. Existe o ponto certo aí da trituração? Isso, você observa, vocês percebam que com 10 carcaças ou 10 metais, eu estou aprendendo a mexer com esse liquidificador aqui, ó. Com essas 10 carcaças, ou seja, cada 5 limões, eu não preciso fazer quase nenhum esforço para triturar. Por mais simples que seja o liquidificador, ele tem a capacidade de triturar muito bem. Aí eu fico com uma farinha úmida. Estou aprendendo a mexer aqui com a peça. Aqui. Eu fiquei com uma farinha bem úmida, lógico, porque eu ainda não desidratei, e pedaçuda, ela está meio graúda. E eu vou colocar ela, então, aqui num refratário. Importante, gente, que seja num refratário. Pode ser pirex, pode ser porcelana, mas nunca em metal ou papel alumínio, nada disso, porque as propriedades terapêuticas do limão podem ser comprometidas se você coloca num instrumento inadequado para fazer a desidratação, numa peça inadequada para fazer a desidratação. Isso é interessante. Conceição, fala para nós sobre os benefícios que essa farinha ela traz para a pessoa com diabetes. Olha, Fernanda, é incrível que essa farinha ela é útil para todas as pessoas, porque todo mundo sabe que o limão tem vitamina C. Isso. Aí nós colocamos essa farinha para secar, para desidratar, ou no nosso forno no mínimo, ou então no sol com a proteção de uma tela, de um filó, para evitar que insetos pousem ou a poluição, né, decante. Conceição, no sol, quanto tempo leva? Depende do dia, depende do sol. A pessoa sente, porque olha aqui a textura como fica. Bem sequinha, né? Fica bem sequinha, fica bem crocante. Você percebe que não tem mais umidade. Se deixar umidade, vai ser um problema, porque ao longo da estocagem vai criar fungo.
Fungo gosta de umidade. Então tem que realmente secar de tal forma que você segure e sinta que ela está seca. Então, se a cidade que você mora ou o dia que você decidiu fazer a farinha está com sol muito causticante, vai ser muito rápido. Em 3, 4 horas acabou. E no forno? No forno também. São 3, 4 horas, o forno no mínimo, você indo lá de vez em quando mexer, porque não pode queimar. Você vê que aqui ela só desidratou. Ela ainda tem cheiro agradável, ela ainda tem uma textura muito íntegra. Agora, se queimar, tem que jogar fora. Né? Então, nós vamos agora colocar essa farinha que nós já secamos, já desidratamos. Você percebe até pelo barulhinho de cair no liquidificador que ela está bem sequinha. Vamos colocar então no liquidificador, pequenas porções. Vou colocar até aqui mais um pouco para dar realmente uma condição do liquidificador triturar. Existe alguma restrição de uso dessa farinha? Não, restrição não, ela é super saudável. A restrição, como tudo que é saudável, como tudo que é benéfico, como tudo que tem uma base ali nutricional e terapêutica, é o bom senso e o exagero, né? Não exagerar. Essa farinha, ela é muito forte, ela é poderosa, então não dá para se consumir mais do que 3 colheres de chá por dia. Ó, pessoal, crianças, 3 colheres de chá por dia, hein? Adultos, crianças é uma só. Que você vai usar em diferentes momentos que a gente vai falar já já. Tá. Vamos triturar ela? Vamos lá. Essa farinha, ela é muito leve, então você percebe que não precisa fazer nenhum esforço mecânico para alcançar a farinha e forçar que ela seja triturada. Mas o que acontece? O liquidificador tem sua potência, tem suas limitações, então a gente vai, peneira, o que passar na peneira já vai para o frasco onde a gente vai embalar, e o que tiver mais grosso, volta para o liquidificador e assim a gente repete para ter uma farinha mais fina. Eu também posso produzir uma quantidade maior e guardar assim, do jeito que secou, e conforme eu vou usar para mais uma semana, eu trituro aquela quantidade da semana. Existem muitos produtores de limão que na época da safra ficam com excedente de limão. Limão às vezes com defeito, que não dá para ser comercializado, mas que é perfeito conservar na geladeira, a validade vai aumentar. Né? Então, gente, não dá pra gente fazer tudo aqui, né? O nosso tempo não é tão grande, né? Como na nossa casa e tal. Mas aqui tá a farinha que eu já peneirei. Essa farinha eu vou embalar num frasco com tampa. Vou etiquetar e, idealmente, eu vou manter na geladeira. Porque é uma forma de eu preservar a sua integridade, evitar a oxidação e tudo mais.